Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje para a nossa quarta e última aula da disciplina de Fisiologia do Exercício, onde nós trataremos das respostas agudas e crônicas do exercício físico sobre o tecido muscular. Então, um dos tecidos mais afetados pela nossa intervenção, um dos tecidos que, com certeza, junto com o tecido adiposo, aí, mais irá modificar ao longo do período escolar, e que vocês vão poder estar interferindo de forma ativa. E a gente precisa entender um pouquinho melhor as questões aí fisiológicas do nosso tecido muscular para que a gente possa intervir de forma adequada lá na escola e assim a gente fecha o nosso conteúdo de fisiologia do exercício, tá certo? Então, para isso, nós vamos lá para o nosso quadro para que a gente possa ver os objetivos da nossa aula de hoje. Então, a nossa quarta e última aula da disciplina, nós vamos tratar sobre o tecido muscular, entender um pouquinho o que é esse tecido. A gente vai esmiuçar um pouco esse tecido, aí, lembrando lá das ciências morfofuncionais que vocês passaram. Nós vamos ter a organização da fibra muscular, entender um pouquinho como ela é organizada, os mecanismos de contração muscular, algo que é extremamente relevante na nossa intervenção, é justamente nisso. Com isso que a gente trabalha também, é o metabolismo energético, músculo esquelético, né? Músculo esquelético porque é aquilo que está relacionado aí ao movimento, relacionado às nossas atividades. A gente precisa entender como esse metabolismo energético funciona. Nós falamos um pouco sobre o metabolismo energético na nossa segunda aula, que a gente tratou de tecido adiposo. A gente deu a introdução do metabolismo energético. Hoje nós vamos entender como esse metabolismo energético atua com relação ao sistema músculo-esquelético e a sua produção de movimento. A gente vai entender um pouco dos mecanismos de fadiga muscular, né, desmistificar algumas coisas que são comentadas justamente sobre a questão do acúmulo de ácido lático. O ácido lático que é colocado muitas vezes aí como vilão da prática de exercício físico. Hoje, através da nossa disciplina, a gente vai entender um pouquinho melhor que ele não é tão vilão assim. O ácido lático, na verdade, ele tem um fator positivo no nosso organismo, né? Ele pode ser inclusive energético, então a gente vai saber um pouquinho mais sobre isso. Os tipos de fibras musculares, né, e as suas características, né, a gente sabe que existem diferentes tipos de fibras musculares no nosso corpo e elas possuem características diferentes, o que tornam diferente a execução de cada exercício. As respostas agudas sobre o tecido muscular e também as respostas crônicas, as adaptações sobre esse tecido muscular é o que nós veremos na nossa aula de hoje. Então, iniciamos o nosso conteúdo falando de tecido muscular. Então, a capacidade, né, uma informação interessante, que é a capacidade de utilizar energia química para produzir força e movimento está presente numa extensão limitada na maioria das células. Mas no caso da célula muscular, tornou-se dominante, ou seja, é a célula que melhor faz essa relação entre a produção, a utilização da energia química para produzir movimento, né? A principal função aí da célula muscular é a produção de movimento, né? É através dos músculos, né, integrados ao sistema ósseo, que também nós vimos, que produzem os movimentos. Nós temos aí, então, o tecido muscular. Existem, no caso, 3 tipos de tecido muscular que podem ser identificados como o músculo esquelético, é aquele principal, são os músculos que nós utilizamos aí para a produção de movimento. Os músculos lisos estão relacionados à parte involuntária, alguns órgãos mais relacionados aos órgãos, e o músculo cardíaco, que também é um músculo que sofre interferência
do exercício físico. Nós temos ainda a questão do tecido muscular e sua estrutura. A gente precisa entender um pouquinho melhor como é organizado aí o tecido muscular. Então, uma única célula do músculo esquelético é conhecida como fibra muscular. Então, a célula do tecido muscular é a fibra muscular. Então, quando a gente fala, eu tive uma lesão de fibra muscular, você está falando que lesionou uma célula desse sistema. Normalmente, a gente tem uma lesão no feixe muscular, né? Um feixe muscular refere-se a um conjunto de fibras musculares ligados por um tecido conjuntivo. Olha lá, de novo, tecido conjuntivo, né? Na nossa segunda aula, nós falamos da sua importância. Então, eu trouxe aqui uma imagem para vocês, para que a gente possa visualizar um pouquinho melhor a estrutura de um músculo esquelético. Então, nós temos aí uma membrana um pouco mais externa à fibra muscular, chamada de perimísio. E a membrana mais externa de todas é o epimísio, né? Então, o epimísio é a primeira membrana que a gente encontra no músculo. Logo abaixo do epimísio, nós temos o perimísio e lá dentro do feixe de fibra muscular, junto com as fibras musculares, nós temos o endomísio. Aqui nós temos também o feixe muscular, né? E de um feixe muscular, nós retiramos a fibra muscular. Então, aí a gente pode entender bem a sua estrutura. Essa estrutura muscular é extremamente vascularizada. Então, existem muitos vasos sanguíneos que estão nessa estrutura, justamente para que se leve o oxigênio, que vai ser utilizado como fonte de energia, a gente vai ver como, e que se retirem os substratos produzidos pela contração muscular, pela quebra, né, ou pela utilização dessa energia gerada, né? Então, é esse sistema vascular, os vasos sanguíneos, as artérias e as veias que chegam a esse sistema e fazem essa função, né? Esse feixe muscular, né, essa estrutura do músculo, está ligado aí ao osso por um tendão. Então, nós vimos na nossa terceira aula a parte do tecido ósseo, nós vimos a estrutura que liga aí o músculo ao osso, chamada de tendão, e nós temos o osso, que vai servir como estrutura, como base, para que esse músculo possa desempenhar a sua função. Nós temos ainda a questão da organização da fibra muscular. Então, para que haja essa organização, nós temos aí, precisamos entender, parece meio complexo, mas à medida que a gente vai estudando, vocês vão precisar de um pouco mais de leitura, utilizem o livro da disciplina de vocês para aprofundar um pouco esses conhecimentos, vai ficando mais fácil. Então, a estrutura de uma fibra muscular. Nós temos aí o sarcolema, uma estrutura maior, nós temos algumas estruturas que são as mitocôndrias, que são justamente as células que vão produzir energia, vão receber o ácido graxo trazido pela corrente sanguínea, justamente com a presença do oxigênio, oxidar esse ácido graxo para formar ATP. Então, a mitocôndria é uma das células principais aí da produção de energia muscular através da oxidação de gordura, a gente vai entender um pouquinho mais à frente. E nós temos os miofilamentos, né, os filamentos das fibras musculares. Aqui nós temos as miofibrilas, né, as miofibrilas são as fibras musculares. Dentro das fibras musculares, nós temos essa estrutura que chama sarcômero. Essa estrutura sarcômero é composta por duas linhas Z, né, a banda I e a banda A, que é intermediária. Então, quando a gente vê ainda, além dessas estruturas, né, a gente tem a estrutura maior, a fibra muscular, o seu núcleo, os túbulos T,
os retículos sarcoplasmáticos, que são estruturas que fazem síntese proteica, tudo isso para a gente chegar nessa questão do sarcômero. O sarcômero que é uma unidade básica aí das fibras musculares. Então nós temos aí as linhas Z mostradas aqui nos cantos, né, a banda A no meio, e nós temos esses filamentos mais fininhos, que são os filamentos de actina, são as proteínas contráteis do nosso músculo. E esses feixes mais espessos, que estão mais no meio, mais avermelhados, são os feixes de miosina. Então, a actina e a miosina são as proteínas contráteis do músculo. É através delas que acontece o mecanismo de contração muscular. Gera uma força grande sobre as linhas Z, né? E aí não necessariamente ocorre um encurtamento, mas as forças sobre as pontes cruzadas da fibra, que são essas pontes, é que geram a contração muscular. Nós vamos entender um pouquinho mais esse processo da contração muscular através de alguns termos, né? O termo contração muscular, tal como utilizado na fisiologia muscular, não significa necessariamente encurtamento. A gente tem aquela noção de que a contração muscular só acontece quando o músculo se encurtou, né? Quando o meu braço flexionou, ou quando minha perna flexionou ou estendeu, e não necessariamente. A contração muscular está relacionada à ativação dos locais de geração de força dentro de um músculo, né? Nas pontes cruzadas das fibras. Então, essas pontes cruzadas é que geram essa força de contração. Né? Um exemplo que a gente pode citar é quando você segura um peso, né, ou mantém uma posição lá de forma isométrica. Ela requer a contração do músculo, mas não houve necessariamente o seu encurtamento. Então nós vamos ver também um vídeo mais à frente que explica bem essa contração muscular. Mas o que é importante que a gente entenda, vocês vão ter lá o livro de vocês para que vocês leiam um pouco mais sobre contração muscular, mas basicamente o que eu precisava trazer a ideia para vocês é que contração muscular não necessariamente significa encurtamento do músculo, né? Isso é óbvio que é uma contração dinâmica, mas se eu seguro um peso nessa posição e o meu músculo se contrai para que meu braço não vá mais para trás, eu não necessariamente estou tendo todo o encurtamento, ou encurtamento significativo do meu músculo, mas ele está se contraindo, justamente gerando força nas pontes cruzadas para sustentar aquela estrutura. Então eu separei um videozinho legal para que vocês possam assistir acerca dessa contração muscular. Observadas através da microscopia óptica, as fibras esqueléticas apresentam estrias claras e escuras que se repetem regularmente ao longo de toda a fibra. Durante a contração, as estrias da fibra se aproximam e no relaxamento se afastam. Ao observar em microscopia eletrônica o corte longitudinal de uma fibra, verifica-se que no interior de cada célula muscular existem muitas fibrilas com bandas claras, escuras e linhas Z. A análise de uma miofibrila isolada permite uma melhor visualização dos sarcômeros em repouso e durante a contração. A miosina é a principal proteína dos filamentos grossos da banda A. Ao longo de cada filamento grosso, há pequenas projeções laterais que conectam os filamentos grossos aos finos. Nas bandas I, há filamentos finos que se prendem à linha Z. A principal proteína destes filamentos é a actina. Os filamentos finos de cada lado da linha Z adentram a banda A, onde os filamentos grossos de miosina se intercalam com os filamentos finos de actina. Durante a contração, os filamentos finos deslizam sobre os grossos, o que provoca a aproximação das linhas Z e a diminuição simultânea das bandas I e zona H.
Bom, bacana, né, pessoal? Um vídeo bem didático e dá para a gente entender. Nós vamos para o nosso quadro agora, só para que a gente possa visualizar, então, aí o que o nosso vídeo mostrou. Então, o mecanismo de contração muscular é justamente a aproximação, quando não é isométrico, né, como eu mostrei para vocês, da aproximação da banda das linhas Z, da banda Z, uma da outra, através do deslizamento das pontes de actina sobre as pontes de miosina. Então, a gente tem um processo de encurtamento muscular quando o músculo está contraído de forma dinâmica, ou quando essas pontes sofrem determinada tensão, né, mas o músculo não se encurta por não estar produzindo movimento, também é um processo de contração muscular. Mas dessa forma a gente pode entender bem o que vem a ser a contração de um músculo.